Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um episódio sobre o podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o jogo entre Bolívar e Flamengo, quais são as expectativas para essa partida, que o Flamengo venceu no primeiro duelo no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-0 e agora pode perder até por um gol de diferença, mas como o jogo será na altitude, será um jogo extremamente difícil para o Flamengo, e o Flamengo, que não vive um bom momento na temporada, precisa conseguir segurar esse resultado para se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores. Bem-vinda, Mariana. Quais são as suas expectativas para esse jogo entre Bolívar e Flamengo na Bolívia? Bom, a minha expectativa é que vai ser um jogo dificílimo. O Flamengo, infelizmente, tem muitos problemas, tanto dentro quanto fora de campo. O Flamengo está cheio de desfalques, muitos jogadores que não vão poder atuar, e você sabe que, por exemplo, quando você atua na altitude, você precisa ter um elenco, porque você com certeza vai precisar das 5 alterações durante os 90 minutos, até porque os jogadores cansam mais rápido. Então, o Flamengo provavelmente não vai ter um banco de reserva à altura do elenco do Flamengo, e isso é um problema. Acho que se a gente for pensar que o primeiro jogo foi 2-0, não foi um resultado suficiente. Acho que muita gente pode dizer, o Flamengo venceu 2-0, é um placar... Bom, eu não acho, eu acho que é um placar mínimo que o Flamengo poderia conseguir. 1-0 seria desastre, 2-0 para mim é o mínimo, 3 para cima era o ideal, e o Flamengo não conseguiu. O Flamengo só venceu por 2-0, então, na minha opinião, o Flamengo vai sofrer muito na altitude. Para conseguir se classificar, o Flamengo vai ter que jogar futebol, porque eu já falei várias vezes que o Flamengo é um time que toda vez que tenta sentar em cima do placar, o Flamengo não consegue. O jogo foi assim, é só ver o Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil. O Flamengo sofreu uma barbaridade durante os 90 minutos exatamente por sentar em cima da vantagem. E se o Flamengo fizer isso na altitude, não vai dar certo, porque é diferente. O primeiro jogo, por exemplo, na fase de grupos, o Flamengo com 15 minutos de jogo já estava perdendo por 1-0, além de outras oportunidades que o Bolívar tinha conseguido criar. Então, eu acho que se o Flamengo quiser se classificar para as quartas de final da Libertadores, o Flamengo vai ter que jogar, pelo menos, ao menos, enquanto tiver fôlego, tentar buscar fazer um gol, porque a chance do Flamengo perder por 2 gols de diferença ou até mais, eu considero bem grande. Então, a minha expectativa é por um jogo dificílimo. E eu não vou mentir, eu realmente acho que existe uma chance muito grande do Flamengo ser eliminado. Eu espero que não, mas por conta de todos os problemas do Flamengo, e eu acho que o Flamengo tem uma chance enorme de cair na principal competição de 2024. O meu lado otimista é crer na classificação do Flamengo, mas o meu lado um pouco mais realista, ele já fica um pouco em dúvida, porque o Flamengo vai jogar contra um bom time e o jogo será na altitude. O Flamengo não tem bons resultados jogando lá. O Flamengo não vive um grande momento, os resultados do Flamengo nos últimos jogos não são bons, o futebol também não é, e o Flamengo tem muitos desfalques. Então acaba meio que com esses desfalques, como já mencionado pela Mariana, você não tem tantas opções de grande qualidade para modificar com o passar do jogo. Então o Flamengo vai praticamente jogar com 11 do seu time titular e vai modificar um ou outro, quem estiver mais cansado, mas não é o ideal, ainda mais jogando na altitude. E como eu falei, o Bolívar é um bom time e o Flamengo não fez um resultado que dá para dizer assim, o Flamengo certo vai se classificar. Não vai, o Flamengo vai ter grande dificuldade, o Flamengo vai precisar fazer um grande jogo defensivamente, coisa que o Flamengo não tem feito bem. Desde que terminou o campeonato carioca, o Flamengo sofre gol quase todo jogo, e esse jogo seria muito importante o Flamengo não sofrer gols. E o Flamengo, dependendo do horário que o Flamengo sofreu gol, o Flamengo pode sofrer demais no jogo. O Flamengo não pode sofrer gol como sofreu no primeiro jogo entre Bolívar e Flamengo, que o Flamengo acho que sofreu gol logo, acho que antes da metade do primeiro tempo, o Flamengo já estava perdendo de 1-0, e se o Flamengo acontecer isso de novo, o Flamengo vai sofrer demais para segurar essa vantagem de 2-0. Como eu falei, com os desfalques tudo fica mais difícil, mais complicado. O Flamengo vai precisar demonstrar um futebol, vai ter que conseguir segurar a bola no campo de ataque ou ali no meio de campo, porque o Bolívar vai vir para buscar o resultado. Eles vão buscar o primeiro, vão buscar o segundo, vão buscar o terceiro, porque eles sabem qual é o resultado, entendeu? Todo jogo já na altitude já seria difícil.
mas sendo um confronto em que o outro time sabe quanto precisa fazer para se classificar, fica ainda mais difícil. Então o Flamengo vai precisar estar num dia muito bom defensivamente, muito bom na marcação, não vai poder cometer erros bobos de sofrer gols de bolas aéreas, que o Flamengo normalmente sofre. Então o Flamengo vai precisar melhorar. Como eu falei, você depois não dá para dizer que o torcedor tá o mais otimista possível. Eu, por exemplo, digo por mim que não tô otimista nem um pouco. Na verdade, tô pessimista porque o Flamengo não vinha conseguindo bons resultados e não vinha jogando bem. E aí o Flamengo vai e perde por 4-1 pro Botafogo. Não vou entrar na questão de como foi, mas todo mundo sabe que o Flamengo fez um primeiro tempo equilibrado e depois por escolhas do treinador e por partidas individuais de alguns jogadores não tão boas, fizeram o Flamengo sofrer por 4-1, ser derrotado por 4-1. Então, tipo, 4-1 no jogo antes de um confronto na altitude, quando o Flamengo precisa segurar o resultado, não é algo que vai te passar muito otimismo. Mas vamos ver se o Flamengo consegue, na partida contra o Bolívar, ter uma boa atuação defensivamente. Mas vamos ver. Ofensivamente, eu não espero que o Flamengo faça um gol e coisa, porque o ideal ali, o principal é se defender bem, porque e segurar esse resultado de 2-0. Mas vamos ver. Bom, sobre a escalação do Flamengo, né? Vamos destacar aqui a escalação do Flamengo. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi no gol. Na lateral direita vamos de Varela, na lateral esquerda o Ayrton Lucas. Na dupla de zaga teremos Fabrício Bruno e Léo Pereira. Como volantes, Léo Ortiz e Pulgar. Teremos, por exemplo, na ponta direita o Gerson, como camisa 10 o De La Cruz. E na ponta esquerda o Luiz Araújo. Como centroavante, o Carlinhos foi o escolhido. Sobre a escalação do Flamengo, na minha opinião, eu acho que tem um equívoco. Na verdade, são dois equívocos, na minha opinião. Eu teria colocado o Léo Pereira como lateral, porque por jogar na altitude, e como foi assim no primeiro jogo, o Bolívar é um time que gira muita bola de um lado para o outro, e esses cruzamentos na segunda trave são muito perigosos, e eu acho que depois de todas essas jogos que o Ayrton Lucas é jogador do Flamengo, eu acho que já ficou comprovado que a maior deficiência do Ayrton Lucas é essa bola na segunda trave aérea, ele não consegue defender. A quantidade de gols que o Flamengo já tomou assim em 2024 e em 2023 é impressionante. Já perdemos uma Copa do Brasil por isso. No jogo contra o Botafogo tomamos um gol assim. Em outros jogos a mesma coisa. Então eu optaria por ter o Léo Pereira na lateral esquerda e colocaria o Davi Luiz na zaga. O meio campo eu concordo. Acho que o Ortiz merece uma oportunidade, porque assim, a partida contra o Botafogo ficou óbvia que ele é de longe um dos nossos jogadores mais técnicos. E no ataque eu não concordo com a escalação do Carlinhos. Eu acho que o Bruno Henrique se encaixaria muito melhor, porque entre todos os jogadores do Flamengo, pelo menos do quarteto mágico que era de 2019, o jogador que realmente se destacava na altitude era o Bruno Henrique. É um jogador que, por conta da sua velocidade, fazia muita diferença, é um jogador que recompõe e tal. Mas, assim, a gente sabe que o Bruno Henrique tem certas dificuldades, mas como um centroavante, provavelmente ele cansaria menos, então eu não entendo ele não ser titular. Eu preferia deixar o Carlinhos no banco, porque se fosse necessário, sei lá, o Flamengo precisa fazer um gol, bota o centroavante. Eu acho que é uma escolha não muito inteligente por parte do Tite. Eu acho que eu tenho o direito de não concordar, principalmente de um treinador que pediu contratação de dois jogadores e não utilizam como titular. O Vina, inclusive, já se lesionou. O Ortiz tá passando a temporada toda sentada no banco de reserva, vendo o Flamengo ter vários problemas na defesa e não é escalado na zaga. Então eu acho que eu tenho o direito, sim, de dizer que eu não concordo com a escalação do Tite. Eu acho que a gente poderia evitar certos problemas, mas a gente vai estar aqui para torcer. Não tem muito o que fazer. Eu espero que o Flamengo e o Tite tenham treinado a bola aérea, porque se você sofreu contra o Botafogo, se você sofreu contra o Palmeiras, você pode ter certeza que você vai sofrer contra o Bolívar. Eu ia falar em razão do... Eu também escalaria o Léo Pereira na lateral esquerda e o Bruno Henrique na frente, porque, como já mencionado, o Bruno Henrique sempre foi um jogador do Flamengo que em duelos que o Flamengo jogou na altitude, o Bruno Henrique se destacou, fez até gols assim. Então ele é um jogador que eu gostaria de ver no time titular. Eu acho que depois dele ter feito o gol que fez contra o Botafogo, eu acho que ele deveria continuar. E também acho assim, nessa questão de, no segundo tempo, dependendo de como tiver o placar, botar um centroavante, no caso o Carlinhos.
Mas também entendo que se você ter o Bruno Henrique no banco de reservas é uma boa opção para o segundo tempo, pensando em se o Flamengo tiver com resultado, para você colocar o Bruno Henrique, um jogador descansado, com velocidade. E o Carlinhos pode fazer pivô, pode tentar segurar a bola lá no ataque. É uma outra ideia também que pode funcionar, tendo o Carlinhos no time titular. Na lateral esquerda é isso aí, eu concordo, o Léo Pereira devia jogar ali, porque já jogou, embora o Léo Pereira não seja da função, mas o Léo Pereira, por ser um jogador que vai melhor em lance de bola aérea que o Ayrton Lucas, na minha visão, deveria começar ali, porque vai vir muitas bolas aéreas para o Flamengo e o Ayrton Lucas já demonstrou em outras partidas que não vai bem nesse tipo de lance aqui, em cruzamentos, que normalmente o adversário joga a bola nas costas, na segunda trave, e o Ayrton Lucas não vai bem, entendeu? O Flamengo já sofreu gols assim, ou quase já gols sofridos assim, então eu acho que é algo que deveria ser pensado, mas não é eu que sou treinadora do Flamengo, é o Tite, então ele fez a escolha dele, ou vai fazer essa escolha, então vamos ver. Vamos pros palpites, né? Bom, vai, você começa aí. A minha expectativa pro duelo, vamos lá. Eu acho que o Flamengo, infelizmente, eu fico muito triste de dizer isso, de verdade. O torcedor, ouve assim, uma outra torcedora falar isso e deve falar assim, caramba, mas não vai, nem o torcedor tá sendo otimista. Sim, a gente é torcedor e tal, mas a gente tenta ser sempre realista e nesse momento eu não vejo o Flamengo conseguindo fazer um grande jogo, conseguir fazer 2 gols. Eu quero muito que o Flamengo me surpreenda e que meta 2, 3 gols e consiga se classificar, ou então consiga segurar um resultado de empate. Mas o meu palpite, infelizmente, é Bolívar 3-0. Bom, o meu palpite, eu concordo completamente com a Mayara. Eu acho que a gente a gente tem o nosso lado torcedora, mas também temos o nosso lado como jornalista que tem que ser realista, no qual a gente analisa. E eu sou sincera, até pelos problemas que o Flamengo tem. Eu acho que o Flamengo vai sofrer muito na altitude. Eu não espero que o Flamengo consiga, por exemplo, conseguir um empate. O que eu vejo caso isso acontecesse, seria para mim uma grande surpresa. O meu palpite é que o Flamengo vai perder por 3-1 para o Bolívar. E aí a gente vai para as disputas de pênaltis. E por um lado, eu confio no Rossi nas penalidades. Por outro lado, eu não confio em praticamente ninguém que poderia cobrar pro lado do Flamengo. Talvez só o Davi Luiz. Eu acho que é um jogador que cobra bem o pênalti. O Flamengo não tem o Pedro. O Flamengo não tem o Gabriel. O Flamengo não tem o Arrascaeta, que são jogadores que cobraria pro Flamengo. Então, eu sendo a mais sincera possível, deixando meu lado de torcedora do lado e sendo realista, eu acho que o jogo vai ser 3-1 e o Flamengo vai perder nas disputas de pênaltis. Infelizmente, esse é o meu palpite. Eu espero estar completamente errada, mas é isso. Agora a gente vai esperar, vamos ficar na torcida, porque é isso que a gente faz, seja por ser torcedora ou qualquer for, jornalista. A gente fica na torcida e vamos acreditar que o Flamengo vai conseguir essa classificação, que seria uma grande classificação para as quartas de finais, visto que o Flamengo no ano passado não passou das oitavas de finais. Vamos ver, vamos descobrir. Dependendo de se o Flamengo se classificar, já sabe-se que o Flamengo vai enfrentar, se classificar, o Flamengo ou o Bolívar vai enfrentar o Peñarol nas quartas de finais da Copa Libertadores. É isso, meu povo.